em Cantares ou Cântico dos Cânticos, conforme a sua versão. Nós usamos aqui Almeida 21, então aparece para nós ali Cântico dos Cânticos, capítulo 3, do verso 1 ao 5. Cântico dos Cânticos, capítulo 3, do verso 1 ao 5. Eu vou ler aqui, irmãos, vocês podem acompanhar, vai estar passando também aí na projeção. Apanhai para nós, perdão, eu estou lendo antes. 3:1. De noite, em meu leito, procurei aquele a quem meu coração ama. Procurei-o, mas não o achei. Eu vou me levantar e percorrer a cidade. Pelas ruas e pelas praças buscarei aquele a quem meu coração ama. Eu o procurei, mas não o achei. Encontraram-me os guardas quando faziam a ronda pela cidade. Eu lhes perguntei, por acaso vistes aquele que eu amo? Mal tinha passado por eles quando achei aquele a quem o meu coração ama. Eu o segurei e não o deixei ir, até que o levei para a casa de minha mãe, para o quarto daquela que me concebeu. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela sua palavra e pelo privilégio que nós temos aqui de ouvir a sua voz, Senhor. Fale ao meu coração, o coração dos meus irmãos aqui, os que vão assistir, para a glória e honra do teu nome. Amém. Glória a Deus, irmãos. Retomando a nossa série aqui em Cântico dos Cânticos, como eu sempre tenho dito, uma série que tem sido desafiadora, porque eu acho que Cântico dos Cânticos é o livro menos pregado, né? Em todo o contexto da igreja, eclesiástica e tudo mais. Pessoas têm medo do Apocalipse, por exemplo, mas gostam de estudá-lo. Agora, Cântico dos Cânticos, geralmente as pessoas até pulam, né? Ah, não, esse aqui não pode. Esse aqui é maior para 18. Enfim. Ou, não, esse aqui fala né, de amor, amado. Não tem nada aqui. Mas, como o Rogério disse na abertura, irmãos, Bíblia é Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia prega a Bíblia. E entendemos, como batistas, que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, Gênesis e Apocalipse. Não há texto melhor, maior ou mais importante. Toda a Escritura é Escritura. Lema da Reforma Protestante. Sola Escritura, somente a Escritura e toda a Escritura. Toda a Escritura, somente e toda a Escritura. E Cântico dos Cânticos é Escritura. Então, sim, tem algo a nos ensinar e estamos vendo isso. O que é Cântico dos Cânticos? É o melhor cântico de Salomão. Cântico dos Cânticos. Então, dentre todos os cânticos que Salomão escreveu, e lá em 1 Reis, nós vamos ter uma lista ali, né, numerando isso, falando que ele escreveu cerca de 1.005 cânticos. Então, desses 1.005 cânticos que ele compôs, esse é o melhor deles, é o Cântico dos Cânticos. Eu lembro quando nós iniciamos a série, eu li aqui algumas canções que estão imortalizadas, porque foram as mais importantes daqueles compositores, canções que fazem parte da nossa história, por exemplo, nossa história cultural, Menino da Porteira, né? Quem já não ouviu, não gosta, aquela moda de viola, ouvindo Menino da Porteira, ou outras músicas também, hinos que fazem parte da nossa história eclesiástica, Sou Feliz, ou tantos outros, Tu és fiel, Senhor, ou cânticos como Ao Único, Aclame ao Senhor, que nós cantamos aqui, músicas que acabam ficando imortalizadas, e Cântico dos Cânticos é um desse exemplo, mas é o maior de todos eles, né? Então é o maior de todos os cânticos de Salomão. E sobre o que é esse cântico? É sobre amor matrimonial. É isso mesmo. E é o que a Bíblia trabalha. E é o que precisa ser dito e ensinado. Por quê? É uma máxima que nós, aqui na igreja, ensinamos e trabalhamos. É uma coisa que a gente também em casa faz muito, eu e a Valéria. Se nós não ensinarmos os nossos filhos sobre princípios, valores e verdades acerca da sexualidade, do casamento, do ser homem e mulher à luz da Bíblia, se nós não fizermos isso, outros vão fazer. E sabemos o que dá quando outros fazem. Se nós não falarmos à luz das Escrituras aquilo que a Bíblia diz, o que é o homem e uma mulher e como eles se interagem em suas relações, o mundo vai fazer isso. E olha, e eles vão fazer bem feito. Errado, distorcido, corrompido,
Sim, mas fazem bem feito. Ao ponto de alguns serem tão convencidos que nós, com a nossa própria força, com a nossa própria objeção, a gente não consegue desfazer aquele pensamento que a pessoa tem sobre si ou sobre a sua sexualidade. Então, sim, Cântico dos Cânticos é um livro que fala sobre isso. Ele expressa o relacionamento do amado e da amada. E são 3 fases desse relacionamento. Primeiro, o namoro, que é do capítulo 1 ao capítulo 3, versículo 5, que nós terminamos hoje aqui. Depois a festa de casamento, a união, do capítulo 3, versículo 6 até o 5, versículo 1. E aí a vida conjugal, o entrelaçamento do capítulo 5, versículo 2 ao 8, 14, onde também vai ser ali, Salomão ele vai descrever um desentendimento entre o casal, mas depois há uma restauração e ambos crescem na graça. Então sim, Cânticos dos Cânticos é um livro inspirado por Deus para tratar de uma verdade que é máxima entre nós. O casamento é a instituição mais importante, irmãos, que Deus nos deu. A instituição mais importante ao homem, a gente poderia dizer, é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, ela não é uma instituição. Ainda que como o organismo vivo a gente se ajunta e se organiza aqui na terra como instituição jurídica, CNPJ e tudo mais, mas a igreja é de Cristo, ela não é nossa. Agora, aquilo que Deus nos deu, que é nosso, o casamento é o que é o suprassumo de tudo. É o que está acima de todas as outras coisas. O autor aos Hebreus vai falar isso lá no finalzinho, no capítulo 13, de tudo aquilo que ele falou. Lei, sacerdócio, anjos, templo, sacrifício, aliança. O casamento está acima de tudo isso. O casamento está acima da nossa religiosidade, dos nossos ministérios, da nossa vocação. O casamento antecede a lei, o casamento antecede a queda. Deus instituiu o casamento no Éden antes da queda, uma instituição divina, e usou essa instituição para também exemplificar e demonstrar o seu amor pelo seu povo. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o casamento é usado como o exemplo da expressão do amor ao Senhor. Lembra do profeta Oséias? Lembra de Paulo ali na carta aos Efésios? Então, o casamento é algo que sim precisa ser entendido, aprendido à luz das Escrituras e não à luz de experiências. Quantas pessoas baseiam o seu conhecimento e entendimento sobre o casamento em experiências pessoais? Coisas que não deram certo e coisas que deram certo. E a gente vê muitas dessas bobagens, principalmente em chás, né? Chá de cozinha, chá não sei do que. Aí vem aqueles conselheiros. Não, porque eu vou te dar um conselho. Aí, irmãos do céu, é um estrago às vezes. A Bíblia é o parâmetro para tudo que nós precisamos. E sim, Cantares está aqui porque as Escrituras querem nos deixar bem cientes e claros quanto ao propósito de Deus ter criado homem e mulher. Foi para que não ficassem só. Existem exceções, são exceções. Deus criou homem e mulher para se unirem, ambos, e se tornarem uma só carne, e constituírem uma família, e terem filhos. Ponto. Esse é o propósito de homem e mulher existirem. E Cantares deixa isso muito bem claro. Enfim, após as várias declarações e expressões de amor da amada para o amado e vice-versa, como nós vimos desde o capítulo 1, a amada quer declarar uma última expressão de amor ao amado antes deles se casarem. Antes, então, deles entrelaçarem ali. Ela expressa o seu anseio de reencontrar o seu amado. Algo que vai acontecer aqui no final. Por quê? Porque quando nós lemos esse texto, dá a entender que depois que a amada viu o amado chegando, lá no capítulo 2, versículo 8 e 9, vamos voltar um pouquinho, onde ela fala, é a voz do meu amado, vede, aí vem ele, saltando pelos montes, pulando pelas colinas, o meu amado é semelhante a um cervo, é como o filhote de corça, vede, lá está ele em pé, atrás do muro, olhando pelas janelas, espiando pelas grades. Então, ela vê o amado chegando, mas parece que quando o amado chega e chama ela para ir com ele, ela não vai. Nós vemos isso aqui
no versículo 10 ao 14 do capítulo 2. O meu amado me fala assim: levanta-te, minha amada, minha bela, vem. Olha, o inverno já passou e nós já estudamos esse texto. Então, o que dá a entender é que ela expressa várias declarações de amor a um amado que está longe. Ela o conheceu e o coração dela foi conquistado, mas ela está longe, ela tem saudade dele e tudo mais. De repente, ela vê ele chegando. E o coração bate mais forte e tudo mais. Quando ele chega, ele fala: vem, minha amada. Mas ela não vai. Por alguma razão, ela não vai. Então, o que dá a entender aqui que ela não indo, o amado vai embora. E aí ela entra num desespero de: não, você precisa voltar, cumprir o seu papel, que foi o último sermão que nós vimos, capítulo 2, dos versos 15 ao 17, onde a amada está falando que o amado deve cumprir o seu propósito. Ele deve exercer o seu mandato quanto homem. Por quê? Porque agora ela quer ele de volta. Mas aí o capítulo 3 começa mostrando que ela está sozinha. E ela sente isso, e ela se arrepende pelo fato de não ter ido. E então ela sai à procura do amado para encontrá-lo. Nessa primeira vez, dá tudo certo. Ela sai e encontra o amado. Na segunda vez que ela vai deixar o amado ir embora, já casada, a situação é diferente. Lá no capítulo 5, depois nós vamos ver isso, vamos chegar lá. Mas aqui nós vemos então a amada saindo em busca daquele a quem seu coração pertence. A amada encontra seu amado e agora ela não vai mais perdê-lo de vista. E aqui nós podemos dividir esse texto em 3 partes, tá? A amada em busca do amado. Então, ela percebe que ela não tem o amado ali, né? E ela quer buscá-lo. A segunda parte, ela sai para buscá-lo. E a terceira parte, ela encontra e não deixa mais ele embora. Até que os dois se casem. Então, vamos ali a primeira parte. A amada quer buscar, ela entende a necessidade de buscar o seu amado. Capítulo 3, versos 1 e 2, ali até a metade do verso 2. De noite, em meu leito, procurei aquele a quem meu coração ama. Procurei-o, mas não achei. Eu vou me levantar e percorrer a cidade. Bom, agora ela se pega sozinha, sem ninguém ao seu lado. É isso que o versículo 1 demonstra, irmãos. De noite, em meu leito, é a ideia aqui do que nós falamos hoje no ditado popular, né? Eu deitei a cabeça no travesseiro e fiquei pensando na vida. Então, quando ela diz isso, de noite, em meu leito, procurei aquele que meu coração ama, não é que eles já estavam ali juntos, não, eles não tinham ainda se casado. Mas ela se deu conta, quando ela se deitou em seu leito, que ela estava sozinha. Então, em meu leito, eu tive... Puxa, me deu esse estalo. Eu estou sozinha. De noite em meu leito. Então, eu ali refletindo, eles ainda não eram casados, então ele não estava e não estaria no leito dela. Nunca estaria, na verdade, antes deles se casarem. Aqui ela percebe a consequência de não ter seguido o amado quando ele a chamou. Ela está sozinha. Então, à noite, quando ela põe a cabeça no travesseiro, ela lembra: eu estou sozinha. Estou sozinha. E o interessante é que ela vai dizer no finalzinho do versículo 1 isso, né? De noite, em meu leito, procurei aquele a quem meu coração ama. E ela vai repetir isso em todos os versos aqui, do 1 ao 4, à exceção do 5, que eu não li, mas vamos deixar para o final, que é onde ela fecha tudo isso, mas do 1 ao 4 ela vai repetir essa mesma expressão. Versículo 1, procurei aquele a quem meu coração ama. Olha o versículo 2 ali, da metade para o final, aquele a quem meu coração ama. Eu vou me levantar, percorrer a cidade pelas ruas, pelas praças, procurarei aquele a quem meu coração ama. Versículo 3, encontraram-me os guardas quando faziam a ronda pela cidade, e eu lhes perguntei: por acaso vistes aquele a quem eu amo? E versículo 4, mal tinha passado por eles quando achei aquele a quem meu coração ama. Parece que ela está reafirmando: mas peraí, você ama ele, você ama ele, você ama ele, por que deixou ele embora? Ele é aquele a quem meu coração ama. Eu desejo estar com ele, por que eu deixei ele embora? E lembremos, irmãos, é uma poesia em forma de canção. É uma canção. Aquele a quem meu coração ama. Então ela se repete, é uma canção. É como se fosse um refrão, alguma coisa assim. A amada repete 4 vezes isso em cada um dos versos. Isso mostra a intensidade dela, a intensidade do seu amor pelo amado. Quanto ela o ama.
mas ela só percebe quando ele vai embora. Ou tem essa sensação, puxa, ele foi embora, eu não estou com ele, mas eu amo tanto ele. Tanto ele. Mostra o peso no coração dela por não ter ido com ele antes. Por isso, no versículo 1, ela vai dizer, procurei-o, mas não achei. Então, eu procurei aquele a que meu coração ama, procurei-o, mas não achei. Ele não está comigo, ele não está aqui. Ela sabia que ele não estava ali, ela não procurou ele embaixo da cama, no guarda-roupa. Ela sabia, mas novamente, é uma poesia em forma de canção. Então ela está dizendo, eu sei que ele não está aqui. Bateu aquele desespero pela realidade. E isso afetou ela, ele não está aqui comigo, ele estava aqui no portão de casa. Me chamou e eu não fui. O amado de sua vida não estava ali, ela estava sozinha. Então o que ela faz? Versículo 2. A amada se vê forçada a sair à procura do amado. Entende, irmãos? Os irmãos vão lembrar antes dos nossos sermões aqui, que nós ouvimos, é o amado que vai até ela. Lembra? É o amado que vem saltando entre os montes. Eu até brinquei. Não é saltitano, não, tá? O amado era macho. O saltar entre os montes, aquele escalou montanha, atravessou pedra, subiu em árvore, desbravou matagal. Não fica pensando que é saltitano, não é não. Saltando entre os montes, o cabra era bom de trilha, entendeu? Ele andou e maratona, enfim, para chegar na amada. Ele foi ao encontro dela. Mas aí ele vai embora. Agora quem tem que procurar é ela. E ela entende o que ela tem que fazer. Olha o comecinho do versículo 2. Eu vou me levantar e percorrer a cidade. Eu tenho que sair. Eu vou ter que procurar ele. E ela entende os riscos que ela vai ter que enfrentar. Continuação do versículo 2. Pelas ruas e pelas praças buscarei aquele em que meu coração ama. Por que ela entendia os riscos que ela tinha que enfrentar aqui? Porque no capítulo 5, irmãos, vai acontecer a mesma coisa e ela sai de novo e aí ela sofre. Ela é pega, ela apanha, rasgam a roupa dela. Enfim, aqui ela sabe o risco. Ela está saindo à noite, lembra? De noite, versículo 1. Ela vai sair à noite para procurar o seu amado. Ela sabe dos riscos. Por quê? Porque ela perdeu. O amado estava ali e ele foi embora. Então ela entende o que ela tem que fazer e ela entende os riscos que ela tem que enfrentar. Assim como a amada percebe a dura consequência, irmãos, de não estar com o amado, para desfrutar da sua presença, para desfrutar do afeto, de tudo aquilo que ela esperou dele, assim também, irmãos, nos sentimos quando nós estamos sozinhos, desesperados. E principalmente quando nós deixamos Cristo de lado. Porque está tudo bem, está tudo tranquilo e Cristo não é tão importante agora na minha vida. Por causa de outras coisas da nossa vida, trabalho, profissão, filho, casamento, nós deixamos Cristo às vezes. Usamos essas coisas como justificativa para não estarmos com Cristo. Mas aí longe dele nós percebemos o quão desesperados nós estamos. E não há outra coisa que nós podemos receber fora de Cristo a não ser a morte. E quando as pessoas deixam Cristo, elas estão assumindo o risco da morte. E não é morte física, que só no sentido natural. É a morte eterna. É a separação eterna do Criador. Ela deixou o amado. Ela não quis ir com o amado, ela não ouviu o amado chamando, vem amiga minha, pomba minha, enfim, nós vimos isso. No versículo 10 do capítulo 2, levanta-te minha amada, minha bela, vem, sai dessa inércia, vem. E agora ela tem que assumir o risco da morte. Não há vida longe de Cristo, irmãos. Em Lucas 9,62, diz, Jesus, porém, respondeu-lhe, ninguém que põe a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que me abandona vai entrar no reino dos céus. Se você fez um compromisso comigo, você fez um voto, você naquele dia que você foi batizado disse, Senhor, eu não vou deixar de te seguir, porque a igreja perguntou, o pastor perguntou, os irmãos perguntaram, e aí, você firma o compromisso, vai abandonar a fé? Não vou, e achou tudo bonito, aquela coisa linda, mas aí abandonamos Cristo. Jesus fala assim, se você pôs a mão no arado e abandonou, tchau, o reino não é para você. O reino não é para você. João capítulo 6, versículos 66 ao 68.
Por causa disso, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Então Jesus perguntou aos 12, irmãos, vamos lembrar o contexto aqui. Jesus vem da multiplicação de pães, da cura de endemoniado, libertação de endemoniado, cura de cego e tudo mais. E aí tem uma multidão seguindo Jesus. Lembram? Eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E aquela multidão seguindo Jesus. Multidão, multidão. De repente Jesus vai, atravessa o mar, vai para o outro lado, aquela multidão vai atrás dele, ele quer paz, mas o povo não dá paz para ele. E aí ele começa a pregar. E ele vira para a multidão e fala, vocês estão atrás de mim porque querem pão. Mas enquanto vocês não entenderem que eu sou o pão vivo que desceu do céu, melhor do que aquele maná que seus pais receberam no deserto, e se vocês não entenderem que vocês têm que comer desse pão e beber do meu sangue, o sangue que vai ser derramado por vocês, vocês não terão parte comigo e não herdarão a vida eterna. E aí Jesus começa a pregar sobre isso e o povo, mas que coisa, não gostei. Eu queria ouvir 7 passos da vitória, 10 maneiras de ficar rico, como encontrar o amor da minha vida. Não gostei. E o que João descreve? Que aquela multidão toda foi embora. Olha só, por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram atrás. O voltar atrás não é só ir embora para cá, é deixar de seguir Jesus. Eles não quiseram mais. Daquela multidão, irmãos, só os 12 permaneceram ali. E aí no 67, 68, então nós vemos. Então Jesus perguntou aos 12, vós também não quereis retirar? Vocês também não querem ir embora, não? Aproveita o Uber. Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Não tem vida eterna longe de Cristo, irmãos. Não tem. Só Cristo tem palavras de vida eterna. Então, sim, como a amada, muitas vezes nós nos sentimos assim. Sabe por quê? Porque deixamos com que as coisas da nossa vida nos afastem de Cristo. É muito fácil, irmãos, é muito fácil nos afastarmos do Senhor. Deixamos. E a gente acha que não tem problema. O amado, mas ele... E aí, quando a gente põe a cabeça no travesseiro, tá naquela situação, tá naquela noite mais escura da nossa alma, a gente tá caminhando pelo vale da sombra da morte, aí o coração bate mais forte, daquele frio na barriga, e aí, Senhor, preciso de ti, mas agora você tem que correr atrás. Você assumiu o risco. Vai ter que sair à noite. Corre o risco de morte, de ser pego, apanhar, ser preso. Ela assumiu esse risco. E quando nós abandonamos o Senhor, nós também assumimos. Daí então a amada sai em busca do amado. Ela entende que tem que buscá-lo e agora ela sai efetivamente. Finalzinho do versículo 2 até a metade do versículo 4. Ela diz assim, eu o procurei, mas não achei. Encontraram-me os guardas quando faziam a ronda pela cidade. Eu lhes perguntei, por acaso vistes aquele que eu amo? Mal tinha passado por eles quando achei aquele a quem meu coração ama. Amada, ela não vai mais perder o seu amado. É isso que ela decidiu. Eu vou procurá-lo porque eu não quero mais perder ele. E aí ela sai para procurar. Eu procurei, mas não achei. Diz o finalzinho do versículo 2. Ela saiu para procurar, mas não achou. Porque ela não ia achar mesmo, irmãos. O amado não está perdido. Não é ela que encontra o amado. Como nós vamos ver no versículo 4, é o amado que vai de novo ao encontro dela. A amada não tem a capacidade de achar o amado. A amada não tem capacidade de transpor montes, lembra? De correr, de vencer os desafios. Ela não tem capacidade, Marcelo, de pastorear entre os lírios. É o amado. O amado tem essa capacidade. Então ela sai para procurar o amado, mas quem que ela encontra? Os guardas da cidade. Nesse primeiro encontro, tudo ok. No segundo encontro, no capítulo 5, os guardas, nela. Nesse primeiro encontro, ela encontra os guardas. Antes que a coisa aconteceu, o amado já aparece. Ela pergunta, vocês viram meu amado? Antes de que alguma coisa aconteça, olha o versículo 4. Mal tinha passado por eles quando achei. Ele estava ali, indo ao encontro dela. Os guardas aqui da cidade são os mesmos que vão espancar ela lá na frente, no capítulo 5, versículo 7. Encontraram-me os guardas quando faziam a ronda, os mesmos guardas.
Os guardas dos muros espancaram, me feriram e arrancaram meu manto. Por quê, irmãos? Porque naquele contexto, uma pessoa que estava andando a essa hora da noite já era um sujeito ruim. Se encontrasse um homem, se os guardas encontrassem um homem andando, já era um negócio ruim. Uma mulher, então, era uma situação muito pior. Jamais uma mulher andaria à noite, sozinha, na rua. Era sinal de coisa ruim. Que ela estaria por fazer ou então estava fazendo. Então, por isso, os guardas pegam ela, espancam, ferem e arrancam o manto dela. Porque eles falam, não, você não é quem esse manto está dizendo ser. Porque a roupa era o que dizia o que a pessoa era. Ela era casada, então ela estava vestida com algo que identificava que ela era uma mulher casada, de família, tinha marido. Eles falam, não, a essa hora da noite você não é esse tipo de pessoa. Você tem cara de crente, jeito de crente, roupa de crente, mas não é. Lembra dos rapazes que foram tentar expulsar o demônio em nome de Paulo? O que o demônio fez com eles? Arrancou a roupa dele. Bateu e deixou os bichos, os meninos seminus. Por quê? Vocês parecem que é crente, mas não é. Tira essa máscara. Tira essa hipocrisia. A palavra hipócrita vem do grego e significa isso, atuar, máscara, parecer aquilo que não é. Aqui eles não fazem nada, né? Os guardas são aqueles que guardam a cidade à noite. Guardam de situações ruins. Por que os guardas não fazem nada? Porque o amado chega. Eles não respondem, não tem tempo nem de responder a pergunta da amada, porque ela avista o seu amado. Ela encontra ele, versículo 4. Mal tinha passado por eles, quando achei aquele a quem meu coração ama. Achei. Irmãos, nós somos a igreja de Deus. Nós não temos tempo a perder aqui. É muito rápido, irmãos. A vida passa rápida demais. Piscou, a gente fez 20. Piscou, a gente fez 40. Piscou, então, a gente chega na idade do pastor Fernando. Piscou, nossos filhos estão casando. Nós não temos tempo a perder aqui, nem devemos perder esse tempo. E sim, nós devemos viver uma vida procurando aquele a quem o nosso coração ama, mas sabendo que é ele que vai nos encontrar. Em Ezequiel capítulo 11, versículo 19 e 20, Deus vai dizer o seguinte: eu que dou a vocês um coração para me amar. Eu lhes darei um só coração e porei dentro deles um novo espírito. Tirarei deles o coração de pedra, eu lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, guardem as minhas normas e as cumpram. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ela só tinha um amor por ele, porque foi ele que despertou esse amor nela. Foi o amado. Lembra como ela começa? A canção foi a amada que começa lá no capítulo 1. Ela lembra daquilo que o amado provocou nela. A saudade. O desejo de ter a presença dele. Foi o amado que provocou isso. O cheiro dele, os beijos dele, a presença dele. É ele que provoca isso. E aí, por último, a amada encontra o amado. Capítulo 4, versículo 4, finalzinho, e o 5, que nós não lemos, que eu deixei para o final mesmo. A amada encontra o amado e agora ela vai agir diferente. Lembrando, ela encontra, mas é o amado que está ali. Ela está falando com os guardas e de repente o amado aparece e ela avista o amado. Só que agora o que ela faz? Ela não vai mais deixar ele embora. Versículo 4, finalzinho. Eu o segurei e não o deixei ir. Primeiro a amada segura o amado. E depois a amada não deixa o amado ir. Isso me fez lembrar de uma outra história muito conhecida nas escrituras de alguém que teve um encontro com Deus e não queria deixar ele embora. E diz a Bíblia que ele lutou com o Senhor a noite toda porque não queria deixar ali. E Deus teve que dar, entendeu? Deslocar a perna dele, dar um, sei lá, um mata-leão na perna, sei lá como chama. Sei lá, Jefferson, como que é esse golpe aí, mas ele teve que dar uma chave de joelho, sei lá. Chave de perna em Jacó para deixar o bicho manco, para falar: me solta, cara. Senhor, eu não vou te soltar. O Senhor tem que ficar comigo. Porque, irmãos, Jacó estava com medo da morte. Porque ele ia encontrar seu irmão Esaú. Ele recebeu a notícia: seu irmão Esaú está vindo ao seu encontro com 400 homens. Moiou.
E aí o que ele faz? Senhor, ele chora diante de Deus, ele se coloca diante de Deus, por quê? Longe, distante. Qual que é a única coisa que tem? Morte. Longe de Deus é só morte, irmãos. Lembra de Pedro, Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Se não estivermos com o Senhor, não tem vida eterna. Se não tem vida eterna, a antítese disso é o quê? A morte eterna. Então ela primeiro segura o amado e não deixa o amado ir. E olha só que interessante, ela leva o amado para um local seguro, para não perdê-lo mais. E é como termina o versículo 4. Até que o levei para a casa de minha mãe. E casa de mãe é essas coisas, né? Casa de mãe é um lugar seguro. Eu lembro de um jovem nas escrituras que voltou para a casa da mãe quando passou por uma situação muito difícil. Lá em Atos 13, relata a história da primeira viagem missionária de Barnabé e Paulo. E aí Barnabé resolve levar seu primo, João Marcos. Eles tinham ido para Jerusalém, Barnabé apresentou Paulo lá para os apóstolos em Jerusalém, e os apóstolos, não, ele se converteu de verdade, tal, ele era perseguidor, mas agora não é mais. E lá, Maria era, então, uma das crentes piedosas. Nós vamos ver antes, nos capítulos de Atos, que até culto na casa dela tinha um grupo caseiro lá, como batista que ela tinha um grupo caseiro na casa dela. E João Marcos era filho, então, dessa Maria, uma judia crente, e primo de Barnabé. Barnabé, então, pega seu primo. De Jerusalém, eles vão para Antioquia com Paulo, e de lá os três são enviados para a viagem missionária. No meio da viagem missionária acontece alguma coisa que a Bíblia não relata o que é, mas João Marcos não volta nem para Antioquia. Fazia já quase 2 anos que ele estava morando em Antioquia. Ele volta para Jerusalém, para a casa da mãe. E outros textos bíblicos mostram isso, que a casa da mãe é o porto seguro. Gênesis 24, 28, diz o seguinte, a moça correu e relatou essas coisas aos da casa de sua mãe. A moça que é Rebeca. Quando Abraão manda o seu servo buscar uma esposa para o seu filho, ele manda, você vai fazer isso, isso e aquilo. A hora que você encontrar, né, o anjo do Senhor fala e tal. E ele encontrou a moça, falou, a moça assustou, o que ela fez? Ela correu, encontrei um homem, foi para a casa da mãe. Os seus irmãos, ele falou isso para mim. Em Ruth, capítulo 1, versículo 8, olha só o que Noemi fala às suas noras. Noemi disse às suas noras, ide, voltai cada uma para a casa da sua mãe. Noemi perdeu o marido, os 2 filhos dela morrem, tá ela e as 2 noras. Ela fala, volta para a casa da sua mãe. Porto seguro, lugar seguro, que a gente sabe que mãe protege. Mãe protege. Guarda. Mãe é leoa. Mãe guarda de qualquer coisa. E ela leva, então, seu amado para um local seguro, irmãos. Lembra, é uma canção, uma poesia em forma de canção. Então ela está falando, eu vou levar você a um lugar seguro. E qual que é a expressão disso? É a casa da minha mãe. Olha só, para o quarto daquela que me concebeu. Por que quarto? Porque é o cômodo inviolável e mais aconchegante que tem. As meninas em casa amam dormir no quarto da mãe, principalmente quando o pai não está lá. Agora só ficou uma, então... Mas o pai sai, ia tudo dormir com a mãe. Na cama da mãe, no aconchego da mãe. Porque é um ambiente inviolável, irmãos. E seguro. E aí, por fim, ela repete novamente a mesma frase que ela tinha dito no capítulo 2, versículo 7. Vamos ler lá 2, 7. Ela diz o seguinte, filhas de Jerusalém, eu vos faço jurar pelas gazelas e corças do campo. Não acordeis nem provoqueis o amor até que ele venha. Versículo 5, filhas de Jerusalém, eu vos faço jurar pelas gazelas e corças do campo. Que não acordeis nem provoqueis o amor até que ele venha. Por que ela repete isso aqui de novo? Bom, a amada orienta as outras moças sobre provocar o amor. Naquele contexto, ela estava falando sobre alguém que estava longe. Não provoquem aquilo que vocês não conseguem lidar. Vocês não vão conseguir fazer isso. E ela faz isso com juramentos. Gazelas e corças aqui são animais considerados férteis. Não acordeis nem provoqueis o amor, para não buscar o amor de qualquer maneira, mas para esperar que ele o achará, até que ele o queira. É essa a expressão. Ela termina o versículo 5 dizendo até que ele o queira. Então é o seguinte, não é seu papel, amada, procurar o amor em qualquer lugar. Moças, aprendam comigo, a dura pena. Tem um ditado popular que diz que o ignorante, a pessoa ignorante,
ela não aprende com seus próprios erros. Ela erra, continua errando, não vai aprender. O inteligente aprende com seus erros. E o sábio aprende com o erro dos outros. A amada, ela era inteligente, ela errou, aprendeu, e ela agora estava fazendo com que as moças fossem pelo menos sábias. Aprendam com o meu erro. Não provoquem o amor, porque vocês não têm que procurar. Ele vai achar vocês, se ele quiser. Ele vai achar. Quando você sai procurando o amor, você vai encontrar coisa errada. Ele te encontra, ele vai te encontrar. E é bem isso, irmãos, que Cristo faz conosco. Não são as ovelhas que procuram o seu pastor, é o pastor que procura as ovelhas. Não fomos nós que fomos atrás de Cristo lá no seu trono, dizendo, Jesus, desce lá para resolver o nosso problema. Ele abriu mão da sua glória e veio para os seus. Quando nós decidimos procurar algo por nossa própria força, o que a gente faz? Faz tudo isso que a gente está vendo no mundo. Cria tudo essas bizarrices que a gente está vendo, porque nós estamos procurando para nós os nossos próprios deuses. O que Paulo vai dizer a Timóteo lá na segunda carta, no capítulo 4, dizendo, Timóteo, vai chegar um tempo que as pessoas vão rejeitar a verdade. Por quê? Porque elas não querem, elas querem construir para si deuses. Elas vão se entregar às fábulas porque ela tem coceira no ouvido, tem um bichinho que fica lá dentro. Quem tem rinite sabe disso, né? Fica coçando, parece ter um bicho lá dentro. Ela tem comichão no ouvido, ela vai buscar para si, vai buscar para si mestres que falam aquilo que ela quer ouvir. Quando a amada sai para procurar, dá tudo errado, irmão. Agora olha o que ela termina dizendo. Não acordeis nem provoqueis o amor, versículo 5, até que ele o queira. Se ele te quiser, aí sim, se entregue total. Cristo é quem nós mais precisamos. Nós não podemos perdê-lo por causa de coisas deste mundo. Se ele nos encontrou, irmãos, é o nosso maior tesouro. Guarde isso, não o perca. Nós devemos entender o custo de ser seus discípulos e pagar por esse custo. Em Lucas 9, 61 e 62 eu já li, mas vamos ler o 61. E a outro disse, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me da minha família. Jesus, porém, respondeu-lhe, ninguém que põe a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Há um custo de ser discípulo de Jesus. Deixe isso, porque não há amor maior do que ele para nós termos. Não há nada melhor do que ele, porque longe dele não há vida, a morte. Encerrando aqui, irmãos, caminhando para o fim. Cântico dos Cânticos é um livro sobre marido e mulher, amado e amada, amantes, sobre homem e mulher. Então, sim, tem ensinamentos práticos aos casados e aos solteiros também. Então, casados, proteja seu casamento da distância que a rotina pode e vai trazer. Quantos homens e mulheres estão distantes dentro do mesmo teto, dormindo na mesma cama? Eles não se encontram mais, não se acham mais. A esposa perdeu seu marido e o marido perdeu sua esposa. Proteja o seu casamento dessa distância. Não deixe que nada crie uma distância entre vocês. Volte às Escrituras. E solteiros, jovens, viúvos, divorciados, protejam-se também. Cuidem de si mesmos. Não percam aquilo que vocês têm de maior valor, Cristo, por qualquer barbinha frouxa aí, ou maquiagem borrada. Não troca por isso. Quantos homens e mulheres, meninos e meninas, moços e moças, trocam Cristo, irmãos, por uma emoção, porque o coração bateu mais forte, por uma pessoa que nem é tão bonita assim, na verdade é feia, né? É feia. Espere no Senhor. Busque do Senhor. Ore. Não troque, proteja-se, guarde a si mesmo disso. Não perca aquilo que vocês têm, não troque isso. Quantos, irmãos, e não foram 1, 2 ou 3, mas quantos jovens eu ouvi dizer, pastor, não, eu vou trazer para a igreja, e está no mundo hoje. Estão divorciados, quantas moças eu presenciei e vi dizendo isso, e agora são mãe solteira, está lá, e tem que cuidar dos filhos, porque o cara não quer nem saber, e está tendo que se virar. Quantos meninos, por causa de um rabo de saia, abandonaram Cristo, irmãos?
Protejam-se, cuidem de si mesmo. Cristo é o maior valor que você tem. Concluindo, nós somos displicentes porque nós podemos perder Cristo em nossas vidas e às vezes perdemos Ele diariamente por causa de coisas deste mundo. Mas graças a Deus que Ele nunca nos perde. Ele nunca nos perde. João 10, 28 e 29. Dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão. E ninguém as arrancará da minha mão. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos. E ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. Ninguém nos arranca da mão de Cristo. Se coloque em pé no seu lugar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque neste casamento com o Senhor, a unidade, a fidelidade e a perseverança dele não dependem de nós. Porque se dependesse, nós o perderíamos, Senhor. Como a amada, nós o perderíamos. Obrigado, porque se somos a tua igreja, a tua noiva, é porque o Senhor nos encontrou, o Senhor veio ao nosso encontro, rompendo, Senhor, e vencendo todos os obstáculos. E o Senhor não nos perde, o Senhor nos deu a vida eterna, e ninguém e nada pode nos tirar das suas mãos. Nada pode nos separar do seu amor, nada, Senhor, nada pode nos separar. E obrigado por isso. Nem nós mesmos podemos nos distanciar do Senhor, porque o Senhor nos encontra. Como aquela ovelha perdida e desgarrada, o Senhor nos acha, nos traz de volta. Como a esposa de Oséias, o Senhor vai nos buscar. Mesmo nos nossos prostíbulos da vida, o Senhor nos encontra, nos limpa, nos cura e nos restaura. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos alcançou com esse amor, esse maravilhoso amor. E que esse amor continue sustentando as nossas vidas e nos guiando nos seus caminhos sempre. Este amor, essa graça, é a consolação e comunhão tua, ó Pai, Filho e Espírito Santo. Permaneça conosco sempre, para a glória e honra do teu santo e trino nome. Amém e amém.